para a abertura solene do 5º Encontro Nacional de Direito Constitucional, eu convido para compor a mesa principal a professora Odete Medawar, diretora em exercício da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Convido agora o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, presidente do Instituto Pimenta Bueno, Associação Brasileira dos Constitucionalistas. Convido também o ministro Paulo Brossard. O ministro Célio Borja. Eu peço a todos que fiquem de pé para nós recebermos neste momento o excelentíssimo doutor Marco Antônio de Oliveira Maciel, vice-presidente da República. Eu passo a palavra à professora doutora Odete Medawar para prosseguimento dos trabalhos. Na condição de diretora em exercício da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, dou início à sessão solene de abertura do 5º Encontro Nacional de Direito Constitucional, com a honrosa presença nesta mesa do excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Dr. Marco Maciel, com a presença do presidente da Associação Brasileira de Constitucionalistas, Instituto Pimenta Bueno, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, dos ministros Célio Borja e Paulo Brossard. Esta sessão também conta com a honrosa presença do presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, Dr. Renato Mangi, do deputado federal Paes Landim, dos professores estrangeiros convidados para este congresso, de professores desta casa, de professores de universidades do estado de São Paulo e de todo o Brasil, e também com a muito honrosa presença de todos aqui participando em comum deste encontro. Convido a todos os presentes a ouvir o hino nacional brasileiro.
amores. Ó Pátria amada idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó Pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, Pátria amada Brasil. Prosseguindo nessa sessão, passo a palavra ao presidente do Instituto Pimenta Bueno, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Excelentíssima senhora professora Odete Medoar, diretora desta escola, excelentíssimo senhor professor Marco Maciel, digníssimo vice-presidente da República, eminentes ministros Célio Borja e Paulo Brossard, excelentíssimas autoridades, meus caros amigos professores do estrangeiro, de São Paulo e do Brasil, minhas senhoras, meus senhores, meus caros estudantes. Pela Lei Imperial de 11 de agosto de 1827, duas faculdades de Direito foram criadas no Brasil. Uma em Olinda, em Pernambuco. Outra, esta aqui, a Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo de São Francisco. Se lembra esse fato, é que o momento de hoje restabelece um vínculo que nunca desapareceu, mas que necessita ser enfatizado. É o vínculo entre os pensadores jurídicos do Recife e os juristas e estudiosos do direito de São Paulo. A presença do vice-presidente Marco Maciel não é apenas a presença de um grande amigo, a presença de um grande jurista, a presença de um grande homem de Estado. É também, de certa forma, a presença da Faculdade de Olinda, aqui em São Paulo, com a sua irmã, nascida como ela em 1827. Realmente, Sua Excelência desenvolveu seus estudos nessa importante faculdade e lá exerceu importantes atribuições. Assim, ao saudar o presidente Marco Maciel, eu aproveito para saudar nele a nossa co-irmã de Olinda, hoje instalada no Recife, bem como todas as demais faculdades de Direito que aqui se congregam. Mas quero, por outro lado, salientar a grande importância que tem para mim e para todos os membros do Instituto Pimenta Bueno a presença de Sua Excelência. Poderia ele, ocupado como está em tarefas da mais alta indagação, se haver esquecido dos amigos? Quantas vezes isso não acontece? Mas todos os que aqui estão veem que isso não passa pela cabeça do nosso eminente vice-presidente da República, que, pondo de parte, repito, as suas pesadas atribuições e encargos, veio prestigiar os seus amigos de São Paulo, os seus amigos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, os seus amigos constitucionalistas. Nisso está, mais uma vez, a demonstração do seu superior tirocínio e do seu caráter invejável. Quanto ao homem de Estado, Marco Maciel, os cargos que ocupou, seja na mais alta magistratura do Estado de Pernambuco, seja no Senado Federal, seja em outros cargos de relevo no país, já teve ele a oportunidade de mostrar o seu descortínio, a sua capacidade de trabalho e o seu talento. Por isso, saudando pela
saudando por todos os constitucionalistas aqui congregados, agradecendo a sua presença. Eu quero finalizar esta minha manifestação com o que me dizia, num passado não muito remoto, um eminente professor desta casa, infelizmente já falecido. Ele dizia em latim: Excelsior, sempre mais alto, presidente Marco Maciel. Tenho a honra de passar a palavra ao excelentíssimo senhor vice-presidente da República, doutor Marco Maciel. Excelentíssima senhora professora Odete Medauar, diretora desta tradicional e importante Faculdade de Direito, prezado amigo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, presidente do Instituto Pimenta Bueno, que organiza mais uma vez um importante Encontro Nacional de Direito Constitucional, este já é o 5º, excelentíssimos senhores ministros Paulo Brossard e Célio Borja, políticos eminentes e ex-integrantes do Supremo Tribunal Federal, Justíssimo senhor Dr. Renato Mange, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, excelentíssimo senhor deputado federal Paz Landim, ilustres professores estrangeiros aqui presentes e cujo comparecimento a este encontro dá um realce cada vez maior aos debates que aqui se ferem, professores das diferentes faculdades de direito do nosso país, advogados, estudiosos do direito, de modo especial do direito constitucional, estudantes, minhas senhoras e meus senhores, eu desejo inicialmente agradecer o convite que me foi feito para que pudesse proferir algumas palavras por ocasião da abertura deste 5º Encontro Nacional do Direito Constitucional. E quero, ao lado do agradecimento que apresento à diretora desta faculdade, a professora Odete Medauar, também estender meus cumprimentos ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, organizador deste encontro, e de modo especial agradecer as referências encomiásticas que ele fez a meu respeito. E dizer que de fato muito me sensibilizou a referência que ele fez ao fato de estarmos aqui, de alguma forma, unindo duas escolas, duas faculdades que nasceram, podemos dizer, ao mesmo tempo, produto de uma lei de 1827. A Faculdade de Direito de São Paulo, do Largo São Francisco, e a Faculdade de Direito, a então Faculdade de Direito de Olinda, hoje localizada no Recife. E é importante destacar que estas faculdades tiveram um papel extremamente importante na consolidação do Estado Nacional Brasileiro. Sem elas, certamente, nós não poderíamos ter avançado, como fizemos, em que pese muitos percalços, na formatação do Estado brasileiro, e mais do que isso, na fixação das primeiras instituições, inclusive instituições jurídicas, que marcam a sociedade brasileira dos nossos dias. E eu gostaria também de aproveitar a ocasião para mencionar que no próximo ano, em 1997, as duas escolas estarão comemorando 150 anos de existência. Isso não deixa de ser... Isso não deu melhor, 170 anos de existência. E isso não deixa de ser um fato extremamente importante, porque vai permitir fazer com que nós possamos refletir um pouco sobre o que foram os 170 anos de existência. E qual foi a contribuição que os cursos jurídicos,
Os cursos, como na época se chamavam, de ciências jurídico-sociais, ofereceram ao país, ao longo do nosso evoluir enquanto nação. E eu tenho conhecimento que a Faculdade de Direito de São Paulo, inclusive, já se prepara para celebrar adequadamente este evento, fazendo, inclusive, uma série de cursos, debates, exposições alusivas ao evento. E a Faculdade de Direito do Recife, que nasceu no mesmo instante, já se prepara também em articulação com a Faculdade de Direito de São Paulo, para que essas celebrações alcancem o maior vulto, como forma de colocar luz na necessidade de evoluirmos no campo institucional e, de modo especial, aperfeiçoarmos a ciência jurídica em nosso país. Desejo também aproveitar a ocasião deste encontro para dizer quanto considero importante que nós estejamos reunidos aqui para discutir um pouco as questões do direito constitucional brasileiro. E este encontro permite fazer com que não somente questões de direito constitucional comparado, sejam levantadas, mas permite também fazer com que nós possamos discutir um pouco o constitucionalismo brasileiro e, sobretudo, discutirmos um pouco as mudanças constitucionais que nós estamos realizando em nosso país e as alterações que estão sendo feitas com vistas a permitir fazer com que nós possamos atender às demandas da sociedade brasileira no que diz respeito ao aperfeiçoamento institucional, à edificação de um projeto correto de desenvolvimento e a busca que temos todos de fazer, de construirmos também uma sociedade mais justa. E dentro desse quadro, eu gostaria de lembrar que a Constituição Brasileira de 1988, e vai completar no próximo dia 5 de outubro, 8 anos de existência, que a Constituição Brasileira de 1988 já sofreu, em apenas 8 anos de existência, 21 alterações. De alguma forma, essas alterações, algumas feitas pelo Congresso Revisor, 6 feitas durante o Congresso Revisor e 15 feitas através do poder de emenda pelo processo ordinário, essas emendas refletem, de alguma forma, o interesse do legislador derivado, do legislador constituinte derivado, em pôr a Constituição em sintonia com os novos tempos que nós estamos vivendo. Evidente, quando a Constituição foi promulgada em 1988, ela refletia um país e um mundo diferente do que nós vivemos hoje. Apenas para exemplificar, é bom lembrar que a Constituição de 88 foi promulgada praticamente um ano antes da queda do Muro de Berlim. Ou seja, de grandes alterações que ocorreram no mundo. Alterações que ainda hoje produzem efeitos, sobretudo na Europa, mas, por que não dizer, no mundo como um todo. Falando no livro, escrevendo sobre o assunto, Ralph Dahrendorf, no livro, a meu ver, muito importante e que merece uma leitura, Ralph Dahrendorf, que intitulou esse livro Reflexões sobre a Revolução Europeia de 89, Dahrendorf chamava a atenção que, ao cair o Muro de Berlim, não se estava apenas alterando os rumos do chamado socialismo real, mas se estava também questionando um tipo de Estado, um Estado tutelador, um Estado autocrático, um Estado que pretendia governar os povos. E, efetivamente, depois da chamada queda do Muro de Berlim, muitas transformações ocorreram no mundo, e essas transformações, de alguma forma, reverberaram em nosso país. Daí porque o legislador constituinte, originário, ao escrever a Constituição, ele teve o cuidado em prever que 5 anos após a sua promulgação seria possível fazer uma revisão constitucional, ou seja, revê-la através de procedimentos
mais simples, a Constituição. Evidentemente que a Constituição de 1988 teve, no Congresso Revisor, apenas pequenas modificações. Como se sabe, por questões endógenas e exógenas, o Congresso Revisor não pôde trabalhar adequadamente. Não vamos discutir o passado, vamos apenas constatar que muitas alterações que podiam ter sido feitas ao texto constitucional não puderam ser operadas. E mais do que isso, muitas dessas mudanças, de alguma forma, ainda hoje, são reclamadas pela sociedade brasileira. É lógico que, posteriormente, encerrado o período do Congresso Revisor, o Congresso Nacional retomou o seu trabalho de fazer, pela via ordinária, mudanças que todos nós estamos acompanhando pelos meios de comunicação social. Como os senhores sabem, a Constituição brasileira é uma Constituição que, no que diz respeito ao seu poder de reforma, é uma Constituição rígida. Os professores que aqui estão sabem que, quanto ao seu poder de reforma, geralmente os constitucionalistas dividem, geralmente os constitucionalistas dizem que as Constituições podem ser rígidas ou flexíveis. No caso do Brasil, a nossa Constituição é de um modelo rígido, ou seja, porque exige procedimentos extremamente complexos para que emendas constitucionais possam ser aprovadas. Atualmente, pelo texto da Constituição de 1988, para que uma emenda constitucional seja aprovada, é necessária que ela obtenha, em cada casa do Congresso Nacional, 3/5 em 2 votações consecutivas, o que significa dizer 60% dos membros de cada uma das 2 casas, Câmara e Senado, friso, em 2 votações consecutivas. Daí porque muitas reformas reclamadas pelos novos tempos, pelos tempos de aldeia global, pelos tempos de globalização que nós estamos todos vivendo, ainda não puderam ser realizadas. Mas, de toda maneira, algumas mudanças já ocorreram. Como todos sabem, graças à ação do presidente Fernando Henrique Cardoso, foram feitas as chamadas 5 primeiras emendas da chamada ordem econômica, que de alguma forma permitiram fazer com que o país se inserisse melhor na economia internacional. Sobretudo porque, como se sabe, nesses tempos de integração de mercado que nós vivemos, é fundamental que nós nos disponhamos a também inserir o país nesse processo de globalização, nesse processo integrador. E o presidente Fernando Henrique Cardoso tem assinalado com propriedade que o fenômeno da globalização é um fenômeno que se opera com muita velocidade, que todo dia nós constatamos através dos veículos de comunicação e que todo dia nós, de alguma forma, vivemos esse fenômeno da globalização, talvez observando os fatos que passam à nossa volta. E é evidente, nós não podemos esperar que esse processo de globalização se sedimente para que nós possamos apreciá-lo e sobre ele agir. Cabe a nós, enquanto pensadores de direito, e cabe a nós, de modo particular, no meu caso, enquanto político, tirar, enquanto o fenômeno se desenvolve, as lições que eles estão nos oferecendo, que eles nos estão oferecendo. Ou seja, cabe a nós agirmos enquanto os fenômenos se desenvolvem. Nós não podemos esperar que os fenômenos, que os fatos se sedimentem, que o processo se conclua para sobre ele agir. Então, cabe a todos nós fazermos como estamos fazendo, exceto com algumas limitações, mudanças na Constituição, de tal maneira que nós consigamos inserir o país nos novos tempos que vive o mundo, sobretudo se nós considerarmos que estamos nas portas, nos umbrais de um novo milênio, e esse novo milênio se caracteriza sobretudo por transformações que se operam numa velocidade impressionante por conta também da grande revolução científica e tecnológica que vive o mundo.
revolução no campo da engenharia genética, da biotecnologia, da química fina, da mecânica de precisão, das pesquisas do campo espacial, mas, sobretudo, no campo da microeletrônica, de que a informática é talvez o exemplo mais evidente. E essa revolução científico-tecnológica está fazendo com que os fatos ainda tomem muito maior velocidade, o que exige fazer com que nós tenhamos que, cada vez mais, nos empenharmos em colocar as instituições jurídicas em sintonia com os novos tempos que estamos vivendo. Então, como dizia, além das reformas econômicas que já foram aprovadas pelo Congresso Nacional ano passado e começo deste ano, o governo propôs também reformas no Estado, para fazer com que o Estado possa ser de fato, e de modo especial o governo, enquanto braço político do Estado, possa ser de fato expressão do querer coletivo da sociedade brasileira. E aí, muitas dessas emendas constitucionais se encontram em tramitação no Congresso Nacional. E certamente, muitas dessas emendas estão sendo agora apreciadas, e gostaria de mencionar que 2 delas acabam de ser promulgadas na quinta-feira da semana passada, exatamente uma semana atrás. Uma que diz respeito a algumas regras estabelecendo limites à criação de novos municípios que se converteram em entes federativos pela Carta de 88, uma inovação da Carta de 88, e também uma emenda constitucional que dispõe sobre a alocação de mais recursos para a educação, sobretudo para a educação básica, de primeiro, como os senhores sabem, de primeiro e segundo graus. Mas estas emendas que estão sendo aprovadas, que se voltam para a chamada reforma do Estado, elas ainda não completam, é bom lembrar, as reformas que a sociedade deseja sejam realizadas na Constituição, para que nós possamos ter uma Constituição que venha a se aproximar dos novos tempos que nós estamos vivendo e que possa atender às demandas que a sociedade faz ao Estado brasileiro. É bom lembrar, neste instante, que o país, nos últimos anos, conseguiu conquistas extremamente importantes no campo político. Eu gostaria de mencionar marcadamente 2. Em primeiro lugar, a consolidação do processo democrático. Processo democrático que se desenvolveu em etapas, de forma gradual e sem retrocessos. Consolidamos, portanto, um regime democrático no nosso país. E a prova do que se afirma é a plena liberdade que todos nós fruímos, e mais do que isso, o pleno funcionamento das instituições, não somente das instituições públicas, mas também das organizações da sociedade, do chamado terceiro nível de decisão, ou do 4º nível de decisão, das chamadas instituições intermediárias. Bom, mas se conseguimos esse passo importante, fundamental para a sociedade brasileira, um outro passo também foi dado, graças ao Plano Real, que, permitindo a estabilização da moeda, nos assegurou também a garantia de termos, não apenas extirpado, estamos conseguindo extirpar o vírus da inflação, mas temos mais do que isso, a certeza de que podemos ter um desenvolvimento sustentado. E a partir daí, resgatar, como se tem dito com propriedade, a chamada dívida social brasileira. As enormes desigualdades que ainda caracterizam o espaço social brasileiro, desigualdades interpessoais, desigualdades interregionais, desigualdades, enfim, que não permitem fazer com que nós possamos dizer que vivemos numa sociedade efetivamente justa. Então, cabe, dentro desse processo que estamos realizando de reforma constitucional, considerarmos que ainda temos muito o que fazer, quer no campo político, quer no campo político, eu falo no campo da democracia, quer no campo do desenvolvimento. Enfim, se
democracia e desenvolvimento são duas grandes aspirações nacionais, ainda é importante para que nós possamos ter tanto democracia quanto desenvolvimento, que nós ainda façamos algumas alterações na Carta Constitucional Brasileira. E, como consequência disso, algumas alterações nas chamadas leis complementares ou leis orgânicas e nas leis e na legislação ordinária de um modo geral. E com isso, volto à questão volto à questão que para mim é muito importante, que é a questão de associarmos democracia e desenvolvimento. Ou seja, o que parece evidente que a sociedade brasileira deseja é que nós consigamos, de fato, não apenas progredirmos no campo da consolidação das instituições democráticas, mas que também nós consigamos progredir no campo da estabilidade da economia e criarmos os pressupostos básicos que venham assegurar um desenvolvimento orgânico e homogêneo do país. E aí eu gostaria de mencionar que, com o Plano Real, nós não temos a festejar apenas um novo padrão monetário e não apenas uma reforma econômica, mas o Plano Real permitiu também fazer com que nós conseguíssemos realizar enormes e ainda não totalmente analisadas mudanças sociais. Porque, como todos nós sabemos, a inflação, além de significar a inexistência de uma moeda, e com isso comprometer inclusive a imagem do país no exterior, pela inexistência de um padrão monetário, a inflação trazia no plano interno, quer no campo econômico, quer no campo social, indizíveis prejuízos. No campo econômico, pela instabilidade que levava, fazendo com que não se pudesse ter garantias de que se tinha um projeto de desenvolvimento saudável. Não havia também garantias para o investidor, quer nacional, quer estrangeiro. Mas também no campo social não era menos grave os reflexos da inflação. Por quê? Porque a inflação, em primeiro lugar, permitia empobrecimento de parcelas enormes da sociedade, sobretudo do assalariado, que tinha sua moeda erodida a cada dia pelas elevadas taxas inflacionárias. E, de outra parte, também, a inflação concentrava rendas na proporção em que o segmento mais privilegiado da sociedade podia, pelas aplicações financeiras, cada vez mais enriquecer-se mais. O que se explica, nós constatarmos nos dados do IBGE, que nos últimos anos no Brasil, não somente tinha havido um empobrecimento da sociedade, mas que os ricos tinham ficado mais ricos e os pobres mais pobres e cada vez mais numerosos. Mas não esgotava não se esgota ainda aí o papel do Plano Real, porque o Plano Real também está produzindo transformações que eu chamaria de culturais, na proporção em que nós estamos conseguindo eliminar da memória, e sobretudo das novas gerações dos últimos 40 anos, conseguindo eliminar da memória a cultura da inflação. E o que é que nós podíamos dizer da cultura da inflação? A cultura da inflação era basicamente a cultura da especulação. O que significava dizer que não podia haver, com um país que tinha taxas tão elevadas de inflação, uma ética do trabalho. Era muito melhor especular do que trabalhar. O que, de alguma forma, com isso eu quero dizer também, que com o Plano Real nós estamos conseguindo, de alguma forma, de forma não tangível, não palpável, nós estamos conseguindo também fazer com que a sociedade brasileira faça um progresso muito grande no campo cultural e se consiga melhorar, e isso tem um apelo ético importante, as relações sociais no Brasil. Daí porque eu considero importante prosseguirmos nesse itinerário que nós estamos realizando, ou seja, nesse itinerário de mudanças, de reformas e transformações que o país está vivendo. É lógico que, como Roma não se fez num só dia, nós não podemos também julgar que podemos ter resultados de curto prazo, mas é importante considerar que certamente, se prosseguirmos nesse itinerário, nós vamos ter resultados muito concretos que serão importantes para o país e sobretudo para as novas gerações que em grande quantidade buscam acessar as universidades e ao mercado de trabalho.
Dito isso, eu gostaria de dizer que considero importante que, ao lado das reformas econômicas que foram feitas, ao lado das reformas do Estado que estamos fazendo, que possamos pensar agora num terceiro estágio dessas mudanças, que são as chamadas reformas políticas. Ou seja, construímos, com muito esforço e dificuldade, aquilo que nós poderíamos dizer um Estado democrático. Cabe, todavia, agora, dentro desse processo de aperfeiçoamento, que um ex-presidente da República, recentemente falecido, o presidente Ernesto Geisel, definiu como um processo lento, gradual, para que fosse seguro, nós precisamos agora pensar que não basta que tenhamos construído um Estado democrático de direito, que é necessário também que a gente consiga construir uma sociedade efetivamente democrática. Ou seja, que é importante termos uma ordem democrática, que é importante vivermos sob a égide de uma Constituição, que é importante vivermos sob a égide do Estado de Direito, mas que se isso tudo é muito importante, ainda não é o bastante, é o suficiente, mas não necessário, para que nós vivamos numa sociedade verdadeiramente democrática. E daí porque me parece oportuno ferir aqui as chamadas reformas políticas. E para ferir as reformas políticas, eu gostaria de lembrar um evento que para mim é balizador da necessidade dessas reformas. Muitos talvez não se recordem que em 1993 foi realizado no Brasil um plebiscito, significativamente no dia 21 de abril de 1993, dia de Tiradentes. E esse plebiscito, que era uma prescrição da Constituição de 1988, estabelecia que o eleitor brasileiro deveria ser chamado a opinar. E foi o segundo plebiscito que nós realizamos em toda a nossa história. E valendo dizer que já temos de história constitucional muitos, quase, podemos dizer assim, quase 200 anos, posto que a primeira Constituição brasileira foi de 1824. Já temos mais de 170 anos de experiência constitucional e nunca tínhamos realizado plebiscito ou referendo. E fizemos dois durante a história republicana, um em 1961 e agora outro em 1993. E nesse plebiscito o povo foi chamado por prescrição constitucional de 88, e aqui muitos que aqui estão viveram intensamente esse processo. O ministro Paulo Brossaro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive presidiu a realização do plebiscito. O ministro Célio Bosch, que aqui está, também participou ativamente deste plebiscito como membro do Supremo Tribunal Federal. Então, por ocasião deste plebiscito, o povo foi chamado a opinar sobre duas questões básicas. Sobre o Ministério Bosch, observa que já não estava no Supremo e pôde assim participar até mais ativamente, talvez, defendendo inclusive os seus pontos de vista parlamentaristas. Pois bem, então, eu gostaria de mencionar que o povo é chamado a responder a duas questões. Primeiro, se gostaria de continuar com a organização republicana de Estado ou se gostaríamos de voltar à forma monárquica. E, em segundo lugar, se deveríamos manter o presidencialismo ou adotarmos o parlamentarismo. Parlamentarismo que já tínhamos tido, que já tínhamos conhecido, ainda que de forma imperfeita, no Império, e sobretudo no fim do Império, no segundo reinado, e no fim do segundo reinado, ou se deveríamos manter o presidencialismo que marca a organização constitucional brasileira desde a proclamação da República. É bom lembrar, e estamos aqui chovendo no molhado, é bom lembrar que com a proclamação da República, e sobretudo com a primeira Constituição republicana de 1891, se consagrou no Brasil não somente a República e a Federação, que foram instituições que nasceram
que foi a federação que nasceu também com a República, mas que com a República, ao lado da federação, nasceu também o presidencialismo. E o povo, em sua larga maioria, optou por manter a organização republicana e optou por manter também como sistema de governo, para usar a expressão consignada na Carta de 88, o sistema presidencialista. Mas é importante lembrar, e é que a parte talvez que nos interessa discutir agora, é importante lembrar que ao mantermos a República e a Federação, ao mantermos a República, é lógico, a Federação e o presidencialismo, nós tínhamos presente que era fundamental, e isso constava tanto da proposta dos defensores da proposta parlamentarista, quanto dos defensores da proposta presidencialista, que reformas políticas deveriam ocorrer para que nós pudéssemos aperfeiçoar a nossa experiência republicana, o nosso sistema de governo, a nossa vida democrática e, de modo mais particular, o nosso sistema político. E é isso o que eu acho que cabe fazer agora. Uma vez encerrada os primeiros estágios da reforma constitucional, como já mencionei, a reforma econômica e a reforma do Estado, está na hora de cogitarmos das chamadas reformas políticas. E eu gostaria de, em rápidas palavras, sem pretender cansá-los, e tendo em vista que os senhores vão ouvir eminentes constitucionalistas, muitos dos quais já, e alguns dos quais já tiveram, e alguns seguindo um roteiro deste simpósio, e valendo mencionar que precedentemente à minha fala, já os senhores tiveram a oportunidade de ouvir eminentes pensadores, como, por exemplo, o ministro Paulo Brossard, que estava encerrando sua alocução quando aqui cheguei. Eu gostaria de dizer que, sem querer me alongar, para que não retire dos senhores e das senhoras a possibilidade de ouvir outros constitucionalistas ilustres, eu gostaria de fazer algumas observações sobre aquilo que eu chamo de reformas políticas. O que eu chamo de reformas políticas, basicamente, são mudanças que se operam em dois campos. Um no campo do sistema de governo, e aí me atenho à expressão usada na Constituição de 88, que é justamente o sistema presidencialista. Ou seja, e quando eu falo no sistema presidencialista, óbvio, eu não falo só no executivo, mesmo porque o sistema presidencialista é um sistema que, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos e outros países que eu pratico, e exemplo do que ocorre também no Brasil, é um sistema que divide o poder em três grandes ramos: executivo, legislativo e judiciário. E, obviamente, quando nós falamos no aperfeiçoamento do sistema presidencialista, nós falamos na necessidade de aperfeiçoarmos, consequentemente, os três poderes da República e fazê-los em sintonia com as novas exigências desse moderno presidencialismo de que cogita a Constituição de 88. Mas, além disso, eu gostaria de mencionar que, além de mudanças e transformações que são indispensáveis no sistema de governo, nós precisamos também fazer alterações no sistema político de modo mais específico. E quando eu me reporto a sistema político, eu me refiro especificamente vendo o sistema político como algo que compreende dois grandes subsistemas: o subsistema partidário e o subsistema eleitoral. Os dois devem guardar compatibilidade para que o sistema político funcione adequadamente. Então, eu diria que as reformas políticas, basicamente, se circunscreve a dois grandes campos, na minha opinião: ao sistema de governo, tendo em vista o sistema presidencialista cogitado na Constituição, e a questão da reforma do sistema eleitoral e do sistema partidário.
Isso me parece uma questão hoje que eu considero importante, posto que isso vai permitir fazer com que as instituições democráticas brasileiras funcionem de melhor forma. Eu não quero aqui tecer considerações sobre o sistema de governo, posto que isso certamente vai ser feito por outros constitucionalistas eminentes que aqui estão, e é um tema que certamente não faltará ocasião para que seja examinado. Apenas gostaria de mencionar que temos muito o que fazer nesse campo ainda, quer no que diz respeito ao funcionamento do legislativo, quer no funcionamento do judiciário, que consegue agora dar passos muito significativos na sua modernização, e eu mencionaria a Lei 9.099, que criou juizados cíveis e penais. E também eu gostaria de mencionar a necessidade também de modificações no próprio funcionamento do Poder Executivo. Valendo lembrar que a Constituição de 88 inoculou no sistema de governo instituições híbridas, ou instituições de viés parlamentaristas, como é o caso das chamadas medidas provisórias, cujo exame ou reexame está sendo feito agora pelo Congresso em articulação com o Poder Executivo. Isso significa dizer, ao mexermos na questão das medidas provisórias, temos a necessidade de mexer também no sistema de governo, posto que a questão da medida provisória é uma questão que guarda profundas ligações com o funcionamento do Executivo e do Legislativo. Mas deixemos essa questão de lado para olharmos aquilo que eu chamaria estritamente o sistema político. No Brasil, nós não temos, infelizmente, ainda partidos totalmente consolidados. Não vamos olhar as razões históricas, mas eu poderia, sem querer fazer retrospecto histórico, lembrar que em pelo menos 5 oportunidades no país, a existência dos partidos foi coartada, foi interrompida por diferentes intervenções, quer através de leis aprovadas no Congresso, ou quer através de atos de força, que não permitiram fazer com que se fizesse no país a construção de verdadeiros partidos. Os partidos que hoje temos no nosso país, partidos que surgem, são partidos ainda de vida recente. Os mais antigos datam, se assim posso dizer, de 1979, da chamada reforma feita sob a coordenação do ex-presidente do Senado, o senador Petrônio Portela. Os mais antigos talvez datem desse tempo. E é lógico que ainda não temos no país verdadeiros partidos. E ainda também, o que é importante, não temos regras claras, precisas, que permitam o florescimento de verdadeiros partidos. E falar na existência de partidos, isso significa falar também num fenômeno que é fundamental para a ação de governo e para a vida social brasileira, que é a questão da governabilidade. É lógico que a questão da governabilidade não é uma questão especificamente brasileira. Eu diria até que isto é um fenômeno que desafia o mundo todo. E, inclusive, sobre este assunto, muitos têm escrito, aqui está entre muitos que eu poderia mencionar, mas ainda recentemente com ele conversei, o professor Jorge Miranda, recentemente o professor Giovanni Sartori também fez observações muito procedentes no opúsculo que acaba de publicar, etc. E eu diria que a questão da governabilidade é uma questão que nos preocupa no Brasil, mas preocupa estados no mundo todo. E ele tem muito a ver com a rigidez, com a saúde das chamadas instituições do sistema político. Tem muito a ver com a existência de partidos políticos verdadeiros, organizados, estruturados, e que possam, inclusive, expressar a opinião de segmentos da opinião pública e que possam, no Congresso, naturalmente, permitir fazer com que se viabilize a chamada governabilidade. Ao lado disso, é fundamental também
que nós tenhamos um sistema eleitoral que permita dar representatividade, maior representatividade ao processo político. O sistema eleitoral que nós praticamos no Brasil é um sistema eleitoral, é um sistema proporcional de listas abertas. É um sistema que está em vigor, podemos dizer, com alterações tópicas, desde 1932. E é um sistema que praticamente não vem sendo mais observado em nenhum outro país do mundo, salvo talvez a Finlândia. Esse sistema eleitoral, a meu ver, também precisa de sofrer modificações, porque, na verdade, o sistema proporcional de listas abertas, ele não permite formar verdadeiros partidos políticos. E o que a gente vê com frequência é a existência de um partido eleitoral e posteriormente a existência de outro partido no Congresso Nacional. Porque num sistema proporcional de listas abertas, a escolha se faz em torno de nomes e não em torno de ideias, em torno de pessoas e não em torno de partidos. E o que nós vemos no Brasil é que justamente o eleitor então é levado a fazer opção em torno de pessoas e, naturalmente, isso não permite fazer com que se consolide no país verdadeiros partidos políticos. Daí porque nós precisamos cogitar, além de uma reforma da legislação partidária, que crie condições proporcionalmente verdadeiros partidos políticos, que evite a proliferação excessiva de partidos. Nós temos no Brasil uma pletora de partidos, alguns sem nenhuma representatividade. Por isso, se fala que no Brasil há no Congresso maioria, minoria e honoria, porque há partidos de apenas um representante. Além de fazermos uma reforma da legislação partidária que permita formar verdadeiros partidos, repito, e mais do que isso, que possa permitir que os partidos tenham uma base doutrinária, que sejam de fato expressivos do sentimento da sociedade brasileira, é fundamental também que nós cogitemos de uma reforma eleitoral que permita fazer com que nós possamos melhorar o Instituto da Representação, que é também um instituto que se encontra em crise, assim posso dizer, ou pelo menos em debate, talvez melhor, em todo o mundo. E aí é fundamental também que nós pensemos em mexer no sistema eleitoral brasileiro, que é, como eu disse, um sistema de votação para as casas legislativas em listas, pelo sistema proporcional, em listas abertas. E este, a meu ver, é um debate que vai permear o funcionamento do Congresso nos próximos meses, mesmo porque isso ajuda a complementar toda essa tessitura, toda essa construção de aperfeiçoamento institucional do Brasil. Porque, como eu disse, não basta ter um Estado democrático, não basta ter instituições democráticas, mas é fundamental também que essas instituições funcionem adequadamente, ou seja, que elas funcionem democraticamente, para que nós possamos ter no país, de fato, condições de assegurar à sociedade a boa manifestação da sua vontade. E mais do que isso, possamos assegurar também condições de governabilidade e assim dar ensejo a que o país possa realizar aquilo que constitui suas aspirações maiores, ou seja, a construção de uma sociedade não somente democrática, não somente desenvolvida, mas também uma sociedade justa, porque somente teremos de fato uma sociedade menos desigual, menos dual, na proporção em que nós conseguirmos de fato ter mecanismos que permitam corrigir essas distorções. Por isso, eu diria que a realização dessas reformas, a reforma do sistema de governo, a reforma do sistema político, são fundamentais para a estabilidade política do país, na proporção em que eles asseguram corretas e adequadas regras do jogo, ou seja, regras do jogo democrático
regras do jogo que são fundamentais para que nós possamos dar os avanços que nós queremos na construção de um país com o qual nós sonhamos. Muito obrigado.